Hoje eu vou falar sobre o medo de falar em público e o TDAH, mas hoje eu vou focar sobre a questão do nosso inconsciente, porque é lá que está a chave para a gente poder começar a olhar de onde que vem esse padrão de comportamento, de ter vergonha em se expor, de falar o que pensa. Bom, então esse é o vídeo 1, sobre medo de falar em público. E assim, esse é um dos maiores medos que as pessoas têm, e sejam elas TDAH ou não. Mas por que eu digo que para quem tem TDAH é pior? A questão toda, ela tá lá na fase de desenvolvimento. Então, se a criança ela é encorajada a se expor, né, ela vai gerar uma crença de que esse é um comportamento positivo e que ela pode manter esse comportamento. Então, ela gerou esse sentimento e esse sentimento vai ficar no inconsciente dela e vai ser essa forma que ela vai ver a vida. Agora, eu vou citar um exemplo. Imagina uma criança toda atrapalhada, que não fala coisa com coisa, que não consegue ir bem na escola. Em casa também, a mãe, os pais, os cuidadores têm que falar 10 vezes, 1 milhão de vezes a mesma coisa, e parece que a criança está sempre avoada. Enfim, né, que ela não se comporta como os seus cuidadores esperam. E essas características são uma das características de quem tem TDAH. Aí, os pais dessas crianças começam a falar coisas negativas a respeito dela. Que ela não faz nada direito, que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar, né? Começam a criticá-la. E assim, né? Os cuidadores, eles não fazem isso, geralmente eles não fazem isso com o intuito de querer ferir a criança. Eles fazem isso pensando que é o melhor. Eles fazem isso com o intuito de encorajar essa criança, para fazer com que ela fique mais funcional, fique melhor. Mas é assim, né? Cada criança, ela tem a sua alma, tem a sua forma de viver a vida, de ver a vida. E aí a criança internaliza aquilo que ela ouviu. As críticas dos seus cuidadores, ela começa a achar que realmente ela não é boa em nada, que ela não tem jeito mesmo, né? Mas isso daí também é uma questão que não é só uma responsabilidade dos pais, porque assim, cada criança ela vai reagir de uma forma diferente, né? Por isso que nós temos aí, às vezes, são 2 irmãos, eles foram criados pelos mesmos pais e encaram a vida de uma forma completamente diferente. Então, tem a responsabilidade dos cuidadores, mas também tem a responsabilidade de cada pessoa, como cada pessoa interpreta. Beleza. Então, tá. Então, por exemplo, essa criança, ela internalizou que tudo que ela fala é besteira, por conta de alguma situação que aconteceu, seja pelos educadores, seja alguma situação que ela fantasiou ali, enfim. E aí, né, esses sentimentos, seja porque um cuidador falou algo que deixou a criança
se sentindo, né, criticada, julgada, seja algum professor que também criticou, né? Esses sentimentos, eles vão, é como se estivesse instalando um programa dentro da criança. Porque a criança, ela não nasce sabendo o que é vergonha. Isso daí é algo que ela vai aprendendo no dia a dia, né? E aí, então, o que acontece? Ela cresce, por exemplo, vai achando que ela só fala coisas erradas, ou que ela não é ouvida, né? Porque se em algum momento ela não se sentiu ouvida, então ela pode pensar, eu não vou ficar mais falando porque ninguém me ouve mesmo. Tá, então está instalado ali um programa, ok, né? E aí ela começa a ver o mundo com essa lente. Então tá bom. Então imagina, nós somos 95% inconsciente. E o nosso inconsciente, ele é formado lá na infância. E ele é quem governa a nossa vida. A gente adultos. Então, né, eu vou mostrar essa imagem para vocês, que retrata como é o nosso subconsciente e o nosso consciente. Imagina, mesmo que você tenha muita força de vontade, né? Porque dependendo de uma palestra que você for dar, você vai ter a oportunidade de melhorar o seu salário, melhorar o seu nível, o seu cargo no seu trabalho, né? Mesmo que a sua força de vontade seja muito grande, ela só é 5% se você tem um trauma gerado lá na infância. Se você tem instalado essa crença de que ninguém te ouve, então eu não vou falar mesmo. Ou que é perigoso você se expor. Então, assim, você consegue ver como que essa conta ela é injusta? E aí me diz, se lá na infância você não foi estimulado a se expor, você acha que agora na vida adulta você vai chegar e vai conseguir dar uma palestra? Não tem como, porque você nem consegue entender por que esses medos vêm, por que eles acontecem. Né? Eu mesma, eu fiquei durante anos muito travada, e para mim ainda é muito difícil ter que me expor. E hoje eu sei de vários motivos que me travam, mas antes eu não sabia nem o porquê. Eu simplesmente queria fugir dessas situações. E aí a gente fica batendo cabeça, né? E a vida passa, e a gente vai perdendo as oportunidades. Então é assim, né? Agora você já sabe que o que está te impedindo são os traumas que estão lá no seu inconsciente. Então, o que você pode fazer para começar a dessensibilizar essa crença que foi instalada lá atrás, lá no seu passado? Então, primeira coisa é trazer para sua consciência. O que significa isso? Antes você nem sabia o porquê que você não conseguia falar em público. Hoje você já tem uma noção que pode ser algo que esteja lá no seu inconsciente. E o inconsciente, ele é formado do quê? De sentimentos. Então, quando você estiver nessa situação, quando você começar a pensar, por exemplo, nessa situação,
tenha um olhar profundo dos sentimentos que surgem nessa situação. Por quê? Vão ser esses sentimentos que vão te direcionar, que vão trazer um insight ou uma situação que você viveu. Eu, por exemplo, toda vez que eu penso nessa questão assim de falar em público, toda vez não, né? Quando eu comecei o processo terapêutico, mas volta e meia me vem uma lembrança de um dia que eu estava com uns amigos da igreja no carro, e aí, né, eu como uma boa TDAH, devo ter falado lá qualquer besteira, devo não, não sei, falei alguma besteira, e aí eu recebi uma crítica. Então, eu tô falando isso, e a imagem, o rosto da pessoa vem aqui na minha lembrança. E assim, e o mais importante disso, vem na lembrança e o que eu sinto, porque ela pode vir e me causar um desconforto. Aí eu vou ter que elaborar mais isso. Agora ela pode vir e não, tá bom, hoje tá mais tranquilo, ok. Não sinto vergonha, por exemplo, desse dia. Então isso daí, esse exercício, ele vai te dar um direcionamento. Você também pode escrever ou levar para a sua sessão de terapia, né, esse assunto. Por quê? Para você olhar frente a frente com essa questão. Porque essas situações desconfortáveis a gente não gosta nem de encarar. Então, você escrevendo ou levando para terapia vai ser uma forma que você vai racionalizar isso. E aí você não vai mais ficar no mundo de fantasia e ativando sempre essa conexão neural. E aos poucos, você também se colocando nessas situações. Eu tô falando aqui, falar em público, lógico que você de repente pegar e falar, não, então tá bom, então eu vou marcar uma palestra. Não tô falando isso, quando eu digo você se colocar nessa situação. Eu tô falando, se por exemplo, você tem vergonha até de cumprimentar o porteiro do seu prédio, começar a cumprimentar ele. Se você tem vergonha de fazer um pedido diretamente para o atendente do McDonald's, isso acontece muito com os jovens hoje, você prefere ir lá na máquina fazer o pedido do que falar com uma pessoa, vai lá falar com a pessoa. Porque quando você se coloca nessas situações, você vai começar a desfazer essa conexão neural de que falar com pessoas é perigoso. E a cada passo que você for dando, vai ser uma vitória. Então, por exemplo, eu não gostava de gravar. E no início era muito difícil para mim. E eu nem sabia o porquê que era difícil. Só vinha aquele sentimento assim muito ruim. Então eu tive que começar a gravar para ver que isso não era um bicho de 7 cabeças, né? Então assim, a gente precisa ir aos poucos, né? Porque se a gente quiser já fazer algo assim muito grande, a gente não vai dar conta. Então assim, é com muita paciência com nós mesmos, porque nós estamos já há anos com esse padrão de pensamento e sentimento, né? Então a gente precisa dar o primeiro passo, fazer aos poucos, ir percebendo os sentimentos que vão surgindo, né? Tá desconfortável, mas vai com carinho, porque você precisa dar tempo
para essas novas conexões neurais se fazerem, desarmar aquela que já está bem reforçada e começar as novas. E aí tudo isso exige tempo, exige treino, não vai ser do dia para a noite que você vai mudar. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, fala para mim se você entendeu, que eu vou ter o maior prazer em te responder. E no vídeo 2, sobre TDAH e medo de falar em público, eu vou falar sobre a amígdala cerebral. Eu vou aprofundar mais um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo.